Agora há pouco, inclusive, você trouxe um gancho, né, que acho que é muito importante. Estávamos falando muito de China, de uma grande preocupação até pelas receitas extraordinárias. Você entrou em relação ao arcabouço fiscal. Queria vir, né, costurando um pouquinho, quero vir agora um pouco até para o arcabouço fiscal, porque a gente tem aí até uma grande preocupação em relação à própria lei de diretrizes orçamentárias, né? Eu estava até lendo ali, parece que o orçamento dividido em dois, né? Caso realmente tenha o arcabouço, é uma previsibilidade, caso não tenha, o estouro pode chegar a 200 bi, se for mantido ali com a regra anterior do teto de gastos. Há um impasse no meio de tudo isso, que seria até as articulações ali acontecendo, e se espera que seja anunciada essa mini-reforma ministerial hoje, antes da viagem de Lula, para que isso, então, de fato, né, seja resolvido. Queria entender um pouquinho também da sua leitura em relação a todo este, vamos dizer, não sei se seria tabuleiro, né, onde as peças vão sendo mexidas, ou se é um grande quebra-cabeça que, de repente, está faltando uma peça ali para se concluir, né, o retrato desse quebra-cabeça. Paula, um pedaço, essa peça do quebra-cabeça que falta, é uma diretriz que o país não pode gastar mais do que arrecada. E hoje o governo, o Estado brasileiro, não cabe mais no bolso do pagador de impostos. Essa é a realidade. Ou a gente faz uma mudança de modelo econômico e a gente ajusta as contas para que a gente diminua a dívida pública. Esse ano sozinho nós vamos gastar próximo de 680 bilhões em juros. Vale lembrar que educação e saúde juntos não chegam a 400 bilhões de reais. E já é muito, hein? Dá para fazer muito com muito menos, que gasta de maneira muito errada. Eu não estou advogando gastar mais para educação e saúde, mas eu estou dizendo que é um contrassenso a gente bancar. E grande parte dessa dívida, ela é contraída para bancar a máquina do governo, a operação do governo, porque nada disso é revertido em investimento. O Brasil é um dos países que menos investem. Portanto, quando a gente gasta esse dinheiro com pessoal, com folha, etc., o dinheiro é consumido. Não existe uma expectativa que é normal, natural de um investimento em que eu tomo 10 para poder gerar 15, 20, 30 ao longo do tempo e pago de volta os 10 mais uma taxa de juros. Mas aquilo que eu gerei é maior do que aquilo que foi consumido pelo principal mais o seu juros, senão ninguém tomaria nada de emprestado. Né? A verdade é que o Brasil hoje precisa conter o crescimento da dívida interna, da dívida pública, e não tem uma maneira de fazer isso, porque o governo está preso pelo rabo com questões políticas para poder se manter viável. Esse é um dos maiores problemas, que é o sistema político brasileiro, ele gera estruturas de ingovernável, né? Faz com que o país tenha que tomar decisões como uma reforma ministerial. Eu nunca vi falar em nenhum país do mundo mudar a quantidade, a frequência de ministros que a gente tem. Nenhum país do mundo tem o número de ministros que a gente tem e o Lula já está flertando com aumentar o número de ministérios para caber todo mundo. Exato. Aumento de número de ministérios significa mais gastos, que vai de contramão, na contramão total do arcabouço fiscal inexistente. Quer dizer, para fechar a conta, né, a gente precisa pensar que nós precisamos de receitas que dependem de receitas extraordinárias. As receitas ordinárias não são suficientes para fechar. Quando a gente fala algo extraordinário, a gente tem que ir acima e além daquilo que é normal. Num ambiente que eu já me referi várias vezes aqui hoje, de guerra na Ucrânia, redução do crescimento chinês e possível estagnação, se não uma recessão na Europa. Estados Unidos com taxas de juros elevada, numa situação de geopolítica complicada com a Rússia e com a China ao mesmo tempo. Quer dizer, uma economia chinesa crescendo menos. Exatamente. Ela não está em recessão, vale lembrar isso, mas ela não vai atingir... Mais lenta, né? Ela não vai atingir os 5,5%, que é determinado pelo governo. Não existe como.